Olá, de novo estamos aqui gravando mais um vídeo do nosso canal Guia dos Perplexos. Em continuação ao anterior, a nossa intenção é chegar ao Pacto do Sinai e não conseguimos fazer isso. O material que nós temos é muito vasto a respeito e a questão bíblica, a veracidade bíblica é realmente difícil de ser encontrada, como diz aqui Harold Bloom e David Rosenberg. é, o Moisés de Jota, ou seja, do autor Javista, ele parte do princípio que Salomão incumbiu dois autores de organizarem os pergaminhos que o pai dele, Davi, sequestrou dos povos conquistados. E esses dois autores selecionam esses pergaminhos. Esses pergaminhos têm como Deus um ser de nome Javé, que parece uma criança mal criada, e, portanto, Salomão manda que esses dois escribas, escritores, que ele considera virtuosíssimos, só comparáveis a Shakespeare, façam uma epopeia que transforme o rei Davi no herói, mas que não se esqueça de colocar claramente que todo esse beneplácito gozado pelo rei Davi era devido ao seu protetor Javé. Mas então, a perspectiva dentro dessa proposta feita pelos dois autores que são hebraístas, peritos em língua hebraica e cultura hebraica, críticos de literatura, dentro dessa perspectiva, eles deixam claro que nenhum dos dois autores tinha uma intenção religiosa. Seria a obra encomendada seria uma epopeia, ou seja, uma narrativa épica como Gilgamesh, né, para mostrar a grandiosidade de um povo culminando no reino de Davi. E mais tarde o livro foi sofrendo alterações. Eram dois autores, um que pegava do início, os pergaminhos do início, até Moisés, e o segundo autor que pegava o livro de Samuel e o livro de Reis. Aí ele concentra toda a temática do que ele chama o livro de Jota, Jota de Javé. Ele diz que os dois discutiam os pergaminhos, falavam sobre as dificuldades de fazer aquela obra, porque os pergaminhos eram muito antigos e de povos muito diversos, e eles tinham que fazer uma história, uma narrativa sequenciada. E aí ele diz aqui: Jota não acreditava em Moisés mais do que acreditava nos patriarcas. Isso não quer dizer que ela achasse que Moisés não tinha existido, mas que a existência dele era algo muito remoto, não havia a substância que havia quando o colega que ele diz que a primeira é uma escritora e o segundo é um escritor. Então, quando o segundo escriba, que pega Samuel e Reis, e aí vai pegar Davi, e ele diz que ela ficou muito ciumenta porque ela queria fazer a história de Davi, a admiração dela de Davi, que ela deveria ter conhecido, porque estamos na metade do reinado do rei Salomão, filho de Davi, e provavelmente ambos os escritores tinham vivido no tempo do rei Davi, ainda como crianças, andado pelos corredores do palácio, encontrado o famoso personagem, e então Davi era concreto, carne e osso, então era fácil falar dele, né? Acreditar nele não seria bem a palavra, poderia ter até assim torná-lo um ser lendário, mas o personagem central existiu e eles conheceram, enquanto que Moisés era algo assim como uma sombra. Vamos tentar mostrar a vocês num dos livros que nós selecionamos aqui.
A Moisés, no entender de Harold Bloom, vivia num mundo assim, quer dizer, uma meio fantasmagoria, em que se misturava o sobrenatural, esse olho é Javé, aqui é um anjo. Então ele vivia um pé lá e outro cá, no mundo sobrenatural e no mundo natural. Então, desse personagem, os dois autores incumbidos por Salomão de fazer a epopeia não podia falar muita coisa, porque ele era meio nebuloso, enquanto que de Davi era fácil falar, a existência dele era concreta. E então temos que ter isso em mente, né? Um personagem que vivia em dois mundos e que não era muito fácil discernir o lado humano do lado em que a divindade o elevou até se tornar um super-homem. Mas ele diz, o Moisés falado por J na epopeia, mesmo em seus raros melhores momentos, jamais enfrentaria Yahvé tão corajosamente quanto Séfora, sua mulher, no episódio assustador em que ela sai da taberna, descobre ele no chão morrendo e ela vai, pega lá o filho, faz a circuncisão e aí joga o sangue do prepúcio da criança sobre Moisés e ele volta a viver, e ela diz, Deus me deu um noivo de sangue. E aí Harold Bloom aqui diz, mas eu sou um crítico literário e eu estou apenas mostrando que a dificuldade desses dois autores, que ele chama os dois de J, no livro de J ele só pega o primeiro autor, que ele supõe ser uma mulher, porque a coragem de Séfora, ao ver que Javé vai matar o marido dela, e ela se lembra que é porque havia uma lei, uma ordem, dada a Abraão e depois repetida a Moisés, que circuncidarás todo macho, tirando o seu prepúcio, a carne do seu prepúcio, aos 8 dias de nascido, e ele não tinha feito isso com Gerson, o primogênito dele. Então Deus decide matá-lo por ele ter esquecido de cumprir esse preceito, essa aliança. Então o Javé de J, de Moisés, era extremamente exigente. No instante, ela, como um relâmpago, isso passa pela mente dela, ela vai até a taberna onde estavam hospedados, circuncida o filho com uma pedra, traz o prepúcio sangrando e coloca em cima do pênis de Moisés, e Moisés desperta. Praticamente ressuscita. Quer dizer, Javé não disse nada, não ameaçou, não falou nada, nem a Moisés nem a ela, mas mataria Moisés ali. É um dos trechos da vida de Moisés mais controvertidos. Como é que Moisés, depois de ter sido incumbido por Javé, de tirar os cativeiros da escravidão do Egito, seria ali agora assassinado por Javé? Todo o projeto, então, que Javé falou para ele, não se cumpriria. Quer dizer, essas contradições ou esses problemas, né? Imagina, eu mando alguém fazer algo para mim, e porque esse alguém não fez algo que eu achava que ele tinha que ser feito, eu decido matá-lo. E aí, no meio do caminho, ele está no meio do caminho, ele está indo de volta para o Egito, mas está no meio do caminho ainda. Então, que falta de coerência é essa? Então eu devia dizer a ele, olha, você esqueceu, já que eles falavam tão amigavelmente, você esqueceu de circuncidar Gerson, teu filho, você é circuncidado, porque toda a nobreza era circuncidada, viu? Moisés, quando saiu do Egito, supostamente acreditando na história dele, porque eu tenho um papel muito difícil. Eu sou crente, eu sou religioso, então eu leio a Bíblia como crente, acreditando no que está ali. E quando leio a Bíblia como investigador e pesquisador, eu sou perito em análise literária e crítica textual, então eu não consigo deixar de ver isto, faz parte do meu show, da minha praia, porque eu me especializei
em análise literária e crítica textual. Então isso salta aos meus olhos. É um grande contrassenso eu ter mandado um homem, um emissário, um embaixador, para livrar os escravos do Egito, o meu povo, da escravidão, e sem avisar nada a ele. No meio do caminho, ele para à noite para poder descansar numa taberna para continuar a viagem no dia seguinte, e eu, sem avisar ele, sem dizer a ele por que motivo, eu assassino ele, vou matá-lo. E ele começa a morrer aos poucos. Aí a Séfora, a esposa que está lá na taberna, percebe que ele está demorando muito, que ele foi buscar uma bilha d'água, volta, vai vê-lo, vai procurá-lo e o encontra caído no chão morrendo. Ela volta e se lembra que Gerson não foi circuncidado. Moisés não cumpriu o mandamento de Javé, feito a Abraão, e também que vários povos nobres no Egito faziam para uma questão de limpeza. Era a fimose. Equivale, eu fiz por uma necessidade. Né? Houve inflamação local e eu tive que fazer, né? Porque meu pênis inchou e ficou cheio de pus. Então eles, para evitar isso, faziam a circuncisão. Mas no caso de Abraão e de Moisés, era um pacto. Não era simplesmente uma operação de fimose. Então era uma ligação, era algo que mostrava que a vida, simbolizada pelo pênis do homem, que saía dali na ejaculação quando o homem copulava com a sua esposa, era um dom de Deus. Então isso era marcado na carne para que o homem não esquecesse que quando ele tivesse prazer com a sua esposa, aquele prazer era apenas adicional, alguma coisa aderente ao que na verdade o pênis foi feito para, que era gerar filhos de Deus. Homens que adorassem a Deus, fossem preparados para a adoração de Deus. Então, Séfora é quem faz. Aí o autor, David Rosenberg, diz: os homens da Bíblia não são tão corajosos, exceto Davi, mas ela não fala de Davi. E agora vocês vejam o meu papel. Então eu tenho aqui a minha Bíblia. Aí eu vou ler a minha Bíblia. Aí pego a minha Bíblia e chego aqui no Gênesis 1, e Deus faz o homem, Elohim, não vou ler, vou só dizer. E diz, quando termina, Deus os abençoa e diz: crescei e frutificai e povoai a terra, reinai sobre os animais, reinai sobre as aves, reinai sobre os peixes e os monstros do mar. Então esse Deus do Gênesis 1 faz o homem e a mulher, porque diz: Deus fez o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou, macho e fêmea os criou. Então, esse Deus, Gênesis 1, faz o homem para reinar, faz um casal de reis. E agora, como é que eu posso imaginar que em Gênesis 2, Deus faz o homem para ser um lavrador, para cultivar a terra, e faz a mulher para ser empregada dele, ou seja, ele já é um servo da terra. A razão dele de vir ao mundo era cultivar a terra. Isso era uma crença dos caldeus, que os deuses fizeram o homem para que o homem fizesse o trabalho que eles não gostavam de fazer. Viviam na rede feito baiano se balançando e não queriam fazer nada, então fizeram o homem para o homem fazer o trabalho, trabalhar que eles não queriam. Então o Deus de Javé, o Deus Javé, tem essa mentalidade de que o homem é feito para trabalhar, portanto é herdado dos caldeus. E o Deus Elohim, de Gênesis 1, tem o homem numa conta magnífica, quer dizer, todo homem é um rei. Todo menino é um rei, eu também já fui rei, então o homem é feito para reinar. Ora, são duas concepções completamente opostas. Dizer que essas duas concepções vêm do mesmo Deus seria achar que esse Deus está maluco, porque ou o homem foi feito para reinar, ou o homem foi feito para ser um mero lavrador e viver o resto da vida trabalhando na terra, tirando da terra os frutos que ele necessita, e para isso ele tem a mulher como empregada dele, ao contrário do casal de reis e rainhas que acabei de mostrar para vocês. Então vocês imaginem o meu trabalho nesses vídeos e nos outros que eu estou fazendo dessa série Nos Caminhos de Jesus, quando eu vejo isso. E eu não faço esforço para perceber isso, é automático. Eu passei 40 anos me especializando nessa ciência,
né? Eu fiz na Faculdade Católica de Petrópolis, O Risco do Bordado era o nome do livro, professora Albertina, né? Altran Dourado era o autor, ainda me lembro ainda hoje, né? Eu tenho 73 anos, eu tinha na época 25. Altran Dourado, O Risco do Bordado, ensaio de análise literária. E eu li e fui fundo. Me tornei o melhor aluno em análise literária, interpretação de textos e crítica textual. Então, um absurdo desse salta aos meus olhos, quer eu queira, quer eu não queira. O hábitus, né? O costume de ler criticamente faz isso. Mas eu, como crente, eu tenho que entender, então, que os dois são nomes diferentes do mesmo Deus. É assim que a Igreja Católica Apostólica Romana e os judeus ortodoxos defendem. E quando ele está exercendo sua função transcendental, aí o escritor bíblico, o escritor sagrado, o chama de Elohim, e quando ele está mais perto do homem, mais imanente, então ele é chamado de Javé, mas é o mesmo Deus. Os dois nomes falam apenas, distinguem apenas a distância, o distanciamento. É uma bela tese, mas não se sustenta. Eu acho que não se sustenta. São dois deuses mesmo. Em todo caso, eu tenho que trabalhar com as duas opiniões. A minha hipótese, que não é só minha, de que são dois deuses, Yahvé é um, Elohim é outro, e a hipótese de que são dois nomes de um mesmo Deus. Então, vejam vocês o que é que eu estou fazendo para levar o meu conhecimento até vocês, que eu não quero sair desse andar e para o de cima sem partilhar 40 anos de estudos e de conhecimento. Gênesis 6. Corrupção universal. Quando os homens começaram a multiplicar-se sobre a terra e geraram filhas, viram os filhos de Deus que as filhas dos homens eram formosas, tomaram-nas por esposa a seu gosto. Então o Senhor disse: o meu espírito não permanecerá para sempre no homem, porque é carne, mas os seus dias estão contados, 120 anos. Naquele tempo havia os gigantes sobre a terra e também depois, quando os filhos de Deus se uniram às filhas dos homens. São famosos heróis da antiguidade, Nimrod, Gilgamesh, que na verdade eram homens comuns. Nem eram gigantes, nem eram nefilins. Então, eu li a epopeia de Gilgamesh, eu li a história de Nimrod. Então, era um homem maior do que eu, mais forte do que eu, que achava divertido caçar leões à unha com uma lança, mas então a palavra gigantes, né? ou então filhos dos homens, porque tinham vaidades, e os filhos de Deus aqui são os da linhagem dos bons, de Sete, que substituiu Abel. Então, viu, portanto, o Senhor que a maldade do homem era grande e que todos os instintos e propósitos do seu coração estavam continuamente voltados para o mal. Então Deus decidiu eliminar o homem da face da terra e disse: eliminarei da face da terra o homem que criei, e com o homem também os animais, os répteis, as aves, porque estou arrependido de tê-los criado. Noá, em hebraico, porém, encontrou graça aos olhos de Deus. Bíblia Sagrada. Qualquer Bíblia vocês verão isso. Agora vejam que coisa interessante. Esse livro é um proscrito da Bíblia. É um livro apócrifo, o livro de Enoque, mas ele é citado por São Judas ou São Tiago, num pedaço dele, quando diz: virá o Senhor à frente de suas miríades para exercer o julgamento. Essa frase está aqui. Agora eu vou ler para vocês algo que eu queria que vocês juntassem, ligassem com o pedaço da Bíblia Sagrada, que seria, na visão de Rosenberg e Bloom, apenas uma epopeia. Então, ouçam, por favor. Quando os filhos dos homens se multiplicaram, nesses dias sucederam que suas filhas fossem elegantes e belas. E assim que os anjos, os filhos do céu, as viram, tornaram-se enamorados dela e disseram uns aos outros: escolhamos mulheres das raças dos homens e tenhamos filhos dela. O texto fala sobre a mesma coisa. Então Samiasa, seu chefe, lhes disse: temo que não possamos cumprir nosso desejo, e que eu suporte sozinho a pena pelo crime de todos. Mas eles responderam: nós juramos.
e nós nos ligamos todos por juramento mútuo, não mudarmos em nada no nosso desejo e executarmos aquilo que decidimos. E assim juraram e se ligaram por mútuas execrações. Eram em número de 200, aqui fala o número, lá na Bíblia diz, que desceram em Aradis, lugar situado na vizinhança do Monte Hermon. Essa montanha recebeu o nome de Hermon porque foi lá que houve o juramento. Hermon quer dizer juramento. Eis o nome dos seus chefes. Lá a Bíblia não dá. Samiasa, o chefe geral. O Acabamarael, Aquibeel, Tamiel, Ramuel, Danel, Ascael, Saramial, Azael, Armés, Batraal, Ananes, Zefbeb, Sabzasael, Ertael, Turiel e Iomael, Azazel. Esses foram chefes dos 200 anjos e os demais que estavam com ele. E escolheram cada um uma mulher. Se aproximaram e a tomaram para si, coabitaram com elas, ensinaram-lhe a feitiçaria, os encantamentos, a propriedade das raízes e das árvores, e ensinaram-lhe a fazer pingentes e joias para se enfeitarem. E as mulheres conceberam e partejaram, deram à luz os gigantes, cujo talhe atingia 300 côvados. Um côvado é o tamanho do meu cotovelo até a ponta do meu dedo mindinho. Dá meio metro. Então, 300 côvados dá 150 metros. Homens de 150 metros. A arqueologia nunca encontrou esqueletos, já encontrou esqueleto de Tiranossauro Rex, de dinossauro de todas as espécies, de pterossauro e Archaeopteryx, mas de gigantes de 150 metros de altura nunca encontrou. Então, aqui há alguma coisa talvez que a gente necessitasse interpretar. Voltaram-se então contra os homens a fim de devorá-los. E começaram a se lançar sobre os pássaros e devorar os animais, répteis e peixes para fartarem-se com sua carne e o seu sangue. E a terra clamou por causa da ação dos maus. Azaziel ensinou aos homens o fabrico de espadas, facas, escudos, couraças e espelhos, e ainda a confecção de braceletes e de ornatos, a vaidade, o uso da pintura e arte da pintura, a arte de pintar as sobrancelhas, o uso de pedrarias de toda espécie e de tinturas, de modo que as mulheres ficaram corrompidas. E a impiedade cresceu e a fornicação se multiplicou. Amzaraque ensinou todos os sortilégios, encantamentos e a feitiçaria. Armeres ensinou a arte de anular os sortilégios. Barcaial ensinou a arte de observar as estrelas e decifrá-las. Aquibeel ensinou os signos. Tamiel ensinou a astronomia e Azaradael ensinou os movimentos da lua. E os homens, a ponto de morrer, clamaram para Deus e suas vozes subiram até o céu. Então Miguel, Gabriel, Rafael, Suriel e Uriel baixaram seus olhares do céu para a terra e viram as vagas de sangue que se avermelhavam e as iniquidades que se cometiam. Então, os clamores dos homens subiam cada vez mais até a porta dos céus. Aí o Altíssimo disse, o grande e o santo, ao filho de Lameque, fala-lhe em meu nome, mas esconde-te a seus olhos. Depois desvela-lhe e revela o grande cataclismo que deve causar a morte de todos os homens, pois as águas do dilúvio se estenderão sobre a superfície da terra e toda criatura será destruída. Mas ensina-lhe os meios de escapar, diz-lhes como sua raça se perpetuará. Construireis um navio, e esse navio resistirá, porque farei chover pesadas pedras pontiagudas e envolverei o mundo de trevas. E choveram 40 dias e choveu 40 dias e 40 noites. E o Senhor disse, vá, Miguel, e anuncia o castigo que espera Samiás e todos aqueles que participaram desse crime. E vai por aí. Proscritos da Bíblia, apócrifos do Velho Testamento. Muito parecido, não? Vamos continuar aqui. Nós paramos Deus dizendo que ia matar
todas as suas criaturas da terra. Esta é a genealogia de Noé. Noé andou com Deus e teve seus filhos Sem, Cam e Jafé. Mas a terra estava corrompida aos olhos de Deus e cheia de delitos. Deus olhou para a terra e viu que estava depravada, porque todo mortal se corrompera na sua conduta. Então Deus disse a Noé: para mim chegou o fim de todo mortal, porque a terra está cheia de delitos. Lá ele fala para Enoque, aqui para Noé. Nos Sumérios ele fala para Ziusudra. Nos Acádios ele fala para o herói é outro, Utnapishtim. E aqui na Bíblia ele fala para Noé. E ali no livro que é o proscrito da Bíblia, né, ele fala para Enoque. Então, para quem Deus falou no final das contas, imagina como é que eu fico como crente quando eu faço essa análise, mas não tem como não fazer. É de mim mesmo. Eu me especializei nessa arte, crítica literária e crítica do textual. Então, isso vem. E Deus então disse, faze uma arca, pois eu exterminarei todo ser vivo sobre a terra. É parecido, né? Havemos de concluir que esse livro, que é apócrifo do Antigo Testamento, está bem próximo do texto bíblico e poderia até ser usado, inclusive com certa vantagem, porque ele dá o nome dos demônios que começaram a fazer a corrupção e o que eles fizeram, o que eles ensinaram aos homens, e como eles pariram gigantes com as mulheres que eles seduziram, e como esses gigantes devoravam a terra e os homens. Gigantes coisa nenhuma. Eram homens de 2 metros, 2 metros e 10, Gilgamesh, o rei de Uruk e Nimrod. Então eram homens muito altos, mas nunca houve gigantes na terra. A arqueologia procura e não encontra. Mas existe um pessoal aí que viaja na maionese e que fala dos Nefilim e dos gigantes e disso e daquilo outro. E tudo isso é viajação. Porque nós temos que unir ciência e fé. E aqui, para mim, embora seja difícil, porque eu sou crente no sentido de crer, sou católico, mas estou aqui diante de um problema. O texto bíblico coincide com o texto do livro apócrifo. Inclusive, o livro apócrifo dá o nome dos demônios, dos chefes dos demônios. O livro apócrifo diz o que eles ensinaram de mal aos homens: a fabricar armas, as mulheres a pintarem os olhos, as sobrancelhas e fazerem brincos com pedras preciosas. Em suma, temos dados preciosos se nós nos auxiliarmos do apócrifo. E agora vamos pegar outros livros de cientistas. E vamos ver o que é que são 3 livros aqui. A Aventura dos Mistérios Bíblicos é um deles. Vai falar sobre o dilúvio. E aqui ele diz: quando o autor do relato bíblico fala do extermínio da carne e de todos os seres vivos através do dilúvio, ele está falando no âmbito de sua esfera de vida, do seu povo e do seu mundo, do pequeno universo onde ele habita. Ele ignorava a geografia, a existência de países longínquos, igualmente habitados pelo homem. Aliás, conhecemos aquele trecho que fala da fome que nos tempos de José se abateu sobre todo o mundo, menos o Egito. O conceito de todo mundo, em verdade, diz respeito a Canaã, o Egito e terras próximas do crescente fértil. Do ponto de vista das ciências, não pode ter ocorrido um dilúvio. A altura do Monte Everest passa de 8
1.800 metros. Portanto, as águas deveriam ter subido acima de 9 quilômetros. E depois teriam se escoado para onde? Olha aqui, tá vendo? É um cientista. É arqueologista. Outro ponto posto em dúvida pela crítica refere-se ao trecho que diz que na arca havia lugar bastante para um par de cada espécie de animal existente na Terra. Conhecemos muitas centenas de milhares de espécies de insetos, mais de 100 mil moluscos, mais de 50 mil vertebrados e 20 mil espécies de aves. Como teria sido possível instalar todos dentro da arca, proporcionando-lhe comida e condições de vida necessárias a cada criatura? Ora, o dilúvio teve seus limites geográficos. Assim sendo, Utnapishtim, Ziusudra ou Noé precisava levar um par de cada espécie animal que lhe parecia útil. O autor do relato bíblico conheceu apenas o seu país e considerou somente o seu meio ambiente costumeiro. Por isso, não podemos levar ao pé da letra. Então, qual seria a explicação científica para a causa do dilúvio? Aí ele vai analisar. Então, vemos aqui um Hans Stuff. É um arqueólogo que vai tentar fazer a interpretação do que seria o relato bíblico do dilúvio, e ele diz que, na verdade, houve 80 dilúvios relatados por diversos povos, e Mircea Eliade, fundador da cadeira de mitologia comparada e religiões comparadas, dá esses 80 dilúvios, em lugares muito diferentes e muito distantes um do outro. 80 dilúvios. E aquele narrado na Bíblia foi apenas um, segundo o autor que nós acabamos de ler, na Palestina, em Canaã, no Egito e nas terras próximas, no Crescente Fértil. Então não foi dilúvio universal. Tenho que chegar a essa conclusão. Então, tenho que fazer como Pasteur. Quando leio a Bíblia como crente, fecho a porta do meu gabinete científico. E quando eu entro no meu gabinete científico, fecho a porta do meu confessionário e da minha igreja. Não dá para juntar os dois. Ou o dilúvio foi universal ou não foi universal. Não, não foi universal. A ciência conhece 80 relatos de dilúvio. Nenhum foi universal. E os anjos se uniram às mulheres? Não. A palavra anjos ali deve ser entendida como os homens da prole de Sete, que substituiu Abel na linhagem dos bons, dos que temiam a Deus e reverenciavam o nome de Deus e lhe prestavam culto, e os maus descendentes de Caim, que matou Abel, que esses eram chamados de demônios, de gigantes e de filhos dos homens. Então, os descendentes de Caim são chamados filhos dos homens, e os descendentes de Sete, portanto de Abel, são chamados filhos de Deus. Pronto. Uniram-se a linhagem dos maus com a linhagem dos bons, e aí os maus, engraçado, né? Toda a ciência vem da linhagem dos maus. Viu? Na Bíblia, se vocês pegarem, vocês vão ver que são os descendentes de Caim que inventam tudo. As armas, como está ali no livro de Enoque, são eles que inventam toda a ciência, por isso que a árvore da ciência não devia ser tocada por Adão e Eva, porque com ela viria a morte sobre a terra. E então eles ensinam como matar, fabricam armas e sortilégios, como fazer feitiço para o outro adoecer e assim por diante. Mas estamos falando de homens. Homens altos, de 2,10 metros. Eu tenho um aluno sueco do primeiro mundo que se chama George Prau. Tive um outro que esteve aqui comigo durante algum tempo, Fredrik, que casou com uma aluna minha, Cássia, estão na Suécia, ele foi para lá e casou com ela. 2,10 metros ele tem, sueco, todos dois.
Então, homens de 2,10 m, ou talvez até um pouquinho mais, aí eles chamavam de gigantes, porque os israelenses, os israelitas, aliás, os hebreus, eram baixinhos. Até hoje, se você conhecer um judeu, você vai ver que o judeu não é alto, a não ser que seja Askenaz. Porque o judeu Askenaz não é de raça semita. Ele é falso judeu, como nós já dissemos aqui. Ele descende de uma tribo de mongóis que habitava lá perto da Rússia, né? Então, são falsos judeus. Esses são mais altos e brancos, enquanto que os judeus sefaradita, que é semita, ele é mais baixinho, a pele é mais amorenada e há essa diferença. Então, mas os Ashkenaz se misturaram com os sefaraditas e hoje nós temos o mundo na mão dos Ashkenaz, e quando se diz os judeus são o dono do mundo, não se faz a diferença, eu faço e nos meus vídeos estão fazendo. Então vejam só, na verdade o que acontece aqui é uma mistura de raças, de linhagens. Os filhos maus de Caim, que se dedicavam a criar instrumentos de guerra, de ornamento, vaidade, usura, preguiça, e se entregavam à luxúria, ou seja, que se entregavam aos pecados capitais, então eles se unem às filhas dos filhos de Deus, quer dizer, a linhagem dos bons, e daí pariram gigantes, quer dizer, homens altos, grandes, fortes, corajosos, que iniciaram uma guerra de conquista que submeteu todos os homens que estavam na terra, um deles sendo o nosso conhecidíssimo, e que eu vou mostrar de novo, Sargão o Grande, ou Sargão II. Está aqui ele, né? E, curiosamente, está aqui ele subindo um monte para receber das mãos de Marduk as tábuas da lei que Moisés também recebeu. Mas a semelhança de Sargão com Moisés não fica somente aí. A semelhança de Sargão com Moisés vai adiante. Os textos cuneiformes contam o seguinte a respeito do rei Sargão o Grande, fundador da dinastia de Acade em 2360. Aqui já é outro, não tenho a capa, é A Bíblia Tinha Razão, de Werner Keller. Só tem aqui a lombada. O livro partiu-se, como já está se partindo de novo aqui, mas, vejam só, ano 2360. Está escrito: eu sou Sargão, rei poderoso de Acade. Minha mãe era uma donzela do templo, ou seja, devia ter se mantido virgem. Meu pai eu não conheci. Minha mãe me concebeu, deu-me à luz em segredo, colocou-me numa cestinha de caniço, calafetou a tampa com betume e me pôs no rio. O rio me arrastou até Akiki, o irrigador. Akiki, o irrigador, adotou-me como filho e me criou. Ela era donzela do templo, era sacerdotisa, não podia engravidar, mas encantou-se com algum varão, engravidou e, para não ser apedrejada, então ela escondeu a criança e aqui está. Minha mãe me concebeu, deu-me à luz, em segredo colocou-me numa cestinha de caniços, calafetou a tampa com betume e me pôs no rio. O rio me arrastou, me levou até Akiki, o irrigador. A semelhança com a história bíblica de Moisés, diz o autor, é com efeito desconcertante. Então, Sargão II, além daquela história, além daquela subida ao monte que não é o Nebo, Moisés sobe o monte Nebo e, desculpa, Nebo é quando ele vai morrer. Ele sobe o monte da sarça ardente e para ver a sarça que não se consome. E quando ele sobe o Sinai para receber de Deus as tábuas da lei. Exatamente como Sargão. Então não é somente o nascimento de Sargão
escondido, colocado numa cestinha e deixado à deriva, que foi encontrado por um lavrador chamado Akiki, que o criou e depois ele, pelas peripécias e aventuras que ele viveu, se tornou rei da Acádia e, portanto, um homem famoso, um homem célebre. Então, a gente tem que perceber essas semelhanças e levar isso em conta no texto bíblico. Então, agora, o que é que a gente faz? O mistério das aventuras nos textos bíblicos. Mostra que, né, aqui nós já lemos para vocês, o dilúvio foi local e houve 80 dilúvios. E nós lemos também ali no outro livro de Werner Keller, que Sargão II, a história de Sargão II, rei da Acádia, fundador do império da dinastia acadiana, tem as mesmas características de Moisés. E finalmente aqui, no livro que eu já citei, achei que tinha perdido, mas o meu filho me devolveu, a Bíblia disse a verdade, e nós temos aqui o seguinte. Vamos ver. Abraão encontra-se de volta ao local por nome Vale do Save, ou dos Reis, que devia se encontrar bem embaixo da antiga cidade dos Jebuseus, Jerusalém. Abraão encontrou-se com um misterioso personagem chamado Melquisedeque, rei de Salém. Durante os anos de 1924 e 27, o autor deste livro, Sir Charles Marston, tomou parte em escavações no Monte Ofel, fora de Jerusalém, feitas pela Palestine Exploration Fund. O sítio não está longe da parte sudeste das muralhas atuais. Na ocasião, cultuava-se aí a couve-flor, e a Palestine Exploration Fund teve de indenizar o hortelão dono das couves, em 300 libras, pela perda sofrida pelas escavações que devastaram o seu território. Mas embaixo desse solo fértil encontraram-se ruínas da antiga cidade jebusiana de Salém, cujo rei era Melquisedeque. Naquele tempo não passava de uma cidadezinha de cerca de 7 acres, não tenho ideia. Uma superfície rodeada por uma muralha de 8 metros de espessura levava-se até o cume da colina. Abaixo unem-se os vales do Tiropeon, do Cedron. É difícil fazer uma ideia de que poderia ter sido a fortaleza de Jebus antes de se tornar Jerusalém. Foi ali, provavelmente, que Abraão e Melquisedeque se encontraram, num quadro magnífico, tendo as severas muralhas de Jerusalém como fundo. Gênesis. Melquisedeque, rei de Salém, trazendo pão em vinho, porque era sacerdote de Elion, encontrou-se com Abraão. As palavras hebraicas traduzidas por Deus Altíssimo são Elion. É um antiquíssimo nome da divindade. Sancuniaton, historiador fenício, diz que Elion era a principal divindade de Gebel, Biblos, e possuía o título de Hypsistos, palavra grega que quer dizer altíssimo. Encontrada em outros lugares, uma inscrição primitiva traz o mesmo nome, mas escrito Elian. Os semitas, como adiante se verá, procuravam os cumes das colinas e montes para adoração da divindade. Por isso, Jerusalém era particularmente apropriada ao culto de El Elyon. E aí vai falar mais sobre Melquisedeque, rei de Salém. Encontrei de novo, achei de novo, tinha perdido e achei, graças ao meu filho que tinha guardado, quando eu pensei que aqui não cabia mais livros. E tudo isso é o início de uma grande aventura, como eu disse a vocês. Por que é que eu creio na Bíblia? Por que é que eu leio a Bíblia? Por que é que eu estou fazendo esses vídeos mostrando a Bíblia? Porque, no final das contas, a Bíblia é uma mensagem de Deus escrita em palavras de homens. E a mensagem é o que interessa. Restaurar o paraíso terrestre.
Essa era a mensagem, a bênção do clã monoteísta, dos patriarcas, que vai se estender por toda a Bíblia e que hoje, Igreja Católica, maçonaria, cristianismo em geral e judaísmo, e tem mais sociedades que querem fazer isto. Mas não posso acreditar numa sociedade que diz que a morte nivela todos os homens e que depois, de acordo com os feitos de cada um, lhes dá roupas e alfaias especiais para distinguir os graus. Ou seja, este é maior do que aquele. Este aqui é uma coisa maravilhosa do Supremo Conselho. Então, ou uma coisa ou outra. Ou haverá a igualdade e a morte nivela tudo e todos, ou então não se está fazendo nada. Portanto, o valor que Abraão tem, o valor que Melquisedeque tem, o valor que tem lá Sete os mitos emaranhados aqui dos gigantes, dos Nefilim, é porque por trás, por baixo dessa camada mitológica, existe uma corrente que sabe de um segredo, que o mundo se tornará um só, como Jesus Cristo disse, e haverá um só rebanho e um só pastor, e esse mundo que o futuro nos espera essa ideia começou com os patriarcas. Então, como os escritos eram lendários, míticos, então nós temos essas passagens aqui meio confusas e que o Harold Bloom diz que o autor de Jota, fosse o escriba ou fosse a escriba, não acreditava muito na veracidade do Moisés, porque ele não passava de um personagem mitológico. Está aqui a belíssima gravura né, de como é que Jota idealizava Moisés. Um ser meio divino que vivia num mundo que era meio terreno, meio celestial. E assim ela vai fazer uma história de Moisés, porque é ela quem escreve a história de Moisés, cheia de mitos e de lendas, e toda a Bíblia vai estar misturada com mitos e lendas, e não sabemos se a história de Sargão II, conforme acabamos de ler para vocês, a Bíblia tinha razão, não sei agora em qual dos três arqueólogos, né? Sargão II também nasceu de uma donzela do templo que não podia ter filhos, ela escondeu a gravidez, depois teve o filho para não ser apedrejada, colocou numa cestinha de betume e calafetou, a botou no rio e o lavrador chamado Akiki, que vivia de fazer cestas de caniço, pegou e o criou. E ele se tornou depois o rei da Acádia e fundou a dinastia de Acádia. Então, é um trabalho muito grande de ler o grande livro e perceber que essas coisas são pequenas em relação à grandiosidade da mensagem. Estamos caminhando para o mundo global? Não, já estamos no mundo global. Por isso temos uma pandemia, porque a Terra já é uma cidade globalizada, né? Não é mais cidades, terras e estrangeiros. Já estamos no mundo globalizado. Só que a linhagem de Caim tomou conta e governa com mão de ferro e nos explora. Os juros bancários já chegaram a 14%, agora baixaram para 7,5%, mas mesmo assim ainda é muito. E então, infelizmente, a linhagem dos bons não conseguiu fazer o que Deus ordenou através da palavra-chave bênção. E junto com a bênção era feita a promessa, né, de que todos seriam felizes, de que a humanidade seria feliz para sempre, coisa, aliás, que está aqui no livro de Enoque, né? Não nos esqueçamos que aqui ele termina dizendo: então os filhos dos homens viverão na justiça, e todas as nações prestar-me-ão honra e culto que me são devidas. Todos me bendizerão.
e todos me adorarão. A terra será libertada de toda corrupção, de todo crime, de toda punição e de todo sofrimento, e não mais terá a temer de mim nem dilúvio, nem extermínio. A promessa é essa. Mas, como quem está governando são aqueles que dizem, por um lado, que a mensagem inicial é feita mostrando que a morte nivela todos, agora não vou encontrar a gravura, eu não marquei, né? A morte nivela todos, mas que no final das contas, apesar da morte nivelar todos, então a igualdade é, na verdade, piramidal e quem está no pico da pirâmide ganha metade do que a outra metade do planeta ganha. E dependendo da performance do cidadão, ele pode chegar a usar essas alfaias que não é para todo mundo. Mas veja só que coisas lindas e maravilhosas. Então, não são iguais, né? São diferentes. São pessoas que atingiram uma dignidade que não é atingida por todos. Então, não é verdade que o começo de tudo é uma iniciação onde se mostra, meu Deus do céu, que a morte nivela todas as criaturas. Aqui está algo semelhante, não é o que eu mostrei, mas está semelhante. Não, quem chegou lá em cima não tem, obviamente, essa noção. A rainha da Inglaterra diz que tem uma ala no Palácio de Buckingham, chamada ala egípcia, onde estão os objetos dos ascendentes dela, que ela mais preza, né? E a família, o clã de Rothschild, também tem uma ala onde tem e nas festas deles eles usam, né, as coisas que eles mais prezam desde a antiga Babilônia, inclusive a estrela de 6 pontas, que é o símbolo da bandeira de Israel, que era o símbolo de Marduk. Igualdade, liberdade, fraternidade. Não acredito, porque se há essa distinção deve ter uma razão de ser. Então, a morte iguala todos os seres, aqui é um ritual de morte, se a morte iguala todos os homens, então não faz sentido aquelas pessoas, está aqui o que eu queria. A primeira iniciação é esta, para mostrar que a morte iguala todas as pessoas. Então, se isto for verdadeiro, não faz sentido aqueles senhores, aqueles cavalheiros vestidos de príncipes, e não faz sentido essas alfaias que nós mostramos a vocês, né, que são vestimentas dos grandes que chegaram aos Supremos Conselhos e a outras dignidades que pouco chegam. Então, chegamos a um mundo globalizado, onde, na verdade, o ideal de cristificação do iniciado não é mais buscado. O que é buscado são honras e glórias, e o homem se glorifica a si mesmo. Essa é a realidade da globalização. O livro, que tem a tradição, que na Bíblia está misturada com mitos e lendas, mas a mensagem é a mesma, todos têm. O Alcorão, a Tanakh, o livro da lei, no altar dos juramentos, e
tudo mais, tudo isso. Então, o objetivo é o mesmo, mas a realização é diversa, é diferente. Então, um presidente americano, não sei quem é, mas aí vestido a rigor, com seu avental e a sua comenda aí, e outras. Então, infelizmente, os descendentes de Caim conseguiram. Símbolo do Supremo Conselho, a águia bicéfala, símbolos semelhantes, mas menores, e quem está mandando no mundo globalizado são esses. Os adeptos da organização piramidal, onde os 1% que ficam no topo têm metade da riqueza da terra e a outra metade é dos outros 99%. Continuarei lendo a Bíblia. Continuarei percebendo a semelhança entre Sargão II e Moisés. Quer seja ele subindo a montanha para receber as tábuas da lei de Marduk e Moisés subindo o Monte Sinai para receber as tábuas da lei de Javé, quer seja o relato do nascimento dele, que o arqueólogo ali nos mostrou, quer seja com a discrepância entre Gênesis 1, que diz que Elohim fez o homem e a mulher e disse, reinai, dominai, e Jesus Cristo, quando falou com Pilato, disse, eu vim para dar testemunho dessa verdade, de que o homem é rei da natureza, do ar, da terra, da água e do fogo. Mas Javé diz que fez o homem para lavrar a terra, e que tirará dela o pão com o suor do seu rosto. Tudo isso nós teremos que enfrentar. Mas o grande livro permanece o maior best-seller do mundo, porque a mensagem é esta. A bênção seria a felicidade do ser humano, a restauração do paraíso, que nós não sabemos como vai ser feita, porque J, da coluna da esquerda, quer dizer Deus fará. E B, da coluna da direita, quer dizer porque tem poder. Então eu sou apenas um simples, minúsculo mestre arquiteto que estou tentando fazer a minha parte, dizendo a igualdade da China não é igual. Xi Jinping não é igual aos cidadãos comuns. Então o sistema é piramidal. Na Rússia também não é. E em nenhum lugar é, porque a nobreza de sangue é substituída pela nobreza do dinheiro ou a nobreza do partido. E então, ainda não chegamos ao Pacto do Sinai. Falamos do dilúvio, falamos de muita coisa, mas aquele rolo recebido por Sargão II de Marduk não é o mesmo rolo que Moisés recebeu de Javé no Monte Sinai. O conteúdo é diferente e nós vamos mostrar para vocês o conteúdo dos rolos do Código de Hammurabi, que é o mesmo de Ur-Nammu, que é o mesmo das leis de Mano, e a diferença do Código de Moisés. Quer ele tenha sido um personagem meio fantástico, quer ele tenha sido um ser humano real. Espero que tenham gostado do vídeo, vai continuar, ainda temos que fazer mais outro, porque ainda não chegamos à Aliança do Sinai, o Código da Aliança. Até a próxima, deem seu like, inscrevam-se no canal. Terminamos mais um.